neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Gotas de sangue. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte orar, e também seus discípulos lhe seguirão. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse orar, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Neste momento que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. Apareceu do céu um anjo que confortava, pois de agonia intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se gotas de sangue de um meigo rosto, sangue corria até o chão. E afastou-se de seus discípulos certa distância, e de joelhos rogava ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres,
passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou gotas de sangue por nossas culpas ele suou. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Às vezes Deus fala aos seus e lhes diz: cala-te, não digas nada. Melhor que riquezas e posições. Ouvintes, vamos ponderar um pouquinho sobre o grande segredo do silêncio. Silêncio é estado de quem se cala, é de quem para de falar, privação de falar, mesmo a verdade. O silêncio também quer dizer sossego, calma, é ambiente silencioso, calmo, silêncio. E é justamente no silêncio que vem o discernimento, é que se pode ouvir a voz de Deus, às vezes. Quando Elias viu muito barulho, fogo, vento, Deus não estava ali. Estava na brisa, no silêncio. A vara de Arão se reverdeceu no silêncio. E assim por diante. Agora, às vezes, Deus fala aos seus e lhes diz: cala-te, não digas nada. O profeta diz isto na mensagem de Deus em simplicidade. E o que acontece é que nós muitas vezes falamos a verdade pensando que aquilo nos coloca em uma boa posição. Às vezes quem está errado fica em melhor posição do que quem está certo. Porque o que está errado tem que calar, baixar a cabeça, e assim procede melhor do que o que está certo. A razão, às vezes, coloca a pessoa numa pior situação de quem não a tem. Então é necessário que nós aprendamos a calar e falar somente na hora certa. Agora há um detalhe: Deus fala aos seus, diz o profeta, aos seus filhos, aos eleitos. Cala-te, não digas nada. Por que ele não pode mostrar muita coisa para a igreja? Porque a igreja quer falar. Por que o marido não pode contar muita coisa para a mulher? Porque ela quer falar, ela instiga, quer saber, como se ela fosse dar conta daquilo. E ele pega e fala, e depois fica com os seus olhos furados. Você vê que muitas vezes nós sabemos o que está sucedendo. O profeta diz: eu tenho tido elementos nos cultos que têm dito: se você é servo de Cristo e sabe que isto está sucedendo, então ele diz:
Bem, eu sei que isto está sucedendo. Porém, que podemos fazer quando ele diz, cala-te, não digas nada? Ele diz para você que quando você vê um problema e você não pode resolvê-lo, você deve calar-se, porque senão você vai ficar culpado daquilo que você está falando. Você não pode resolver. Você vai ficar culpado de roubo. Você vai ficar culpado do crime. Você vai ficar culpado do adultério. Você vai ficar culpado da mentira. Você vai ser julgado por aquilo que você fala sem poder resolver. Você fica culpado do problema da nação. Por último, o certo é este. Você fica culpado pelo problema do irmão. Você se torna participante do seu pecado quando você fala, sendo que você não pode resolver a situação. Você fica culpado do pecado de seu marido. Você fica culpado do pecado de sua mulher. Se você não pode resolver e fica só falando. Falando a verdade. Jogando a igreja contra a parede, o povo, o irmão, o colega e assim por diante. A Bíblia diz que Jesus caminhou como ovelha muda. Veja, como ovelha. O diabo ruge como leão. Ele não é leão, como leão. Como ovelha. Porque na verdade ele é Deus, ele é Espírito. Isso são tipos. Mas se os tipos cumprem em Jesus Cristo, eles cumprem também em nós. Ora, se a ovelha caminha muda para o matadouro, morrendo, muda, então, se somos ovelhas, também isso vai acontecer conosco. Pois os tipos se cumprem em nós também. Acontecem coisas semelhantes, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Moisés. Nós não somos Davi, como não somos leão, não somos ovelha. Mas acontecem coisas semelhantes, como aconteceu com Davi, com Moisés, com Paulo, com a Maria Madalena, com a Samaritana. E aí de nós, se não acontecer coisas semelhantes que aconteceu com Maria, Jesus nascer dentro de nós, crescer, tomar forma dentro de nós. Como também Jezabel, tipo de Jezabel, uma mulher de olhos pintados, unhas pintadas, cabelos cortados, ela tem o tipo dela na Bíblia. Jezabel foi a única mulher que fez isso, foi comida pelos cães. Herodias, uma igreja casada com o Estado, pedindo a cabeça do profeta, odiando a mensagem do profeta. Então esses tipos não falham. Por exemplo, prega-se a conduta dos apóstolos, que eles eram homens de poucas palavras. Subiam no púlpito, falavam e o que eles falavam acontecia, era o trovão que eles davam. No entanto, vive falando com todo mundo, com membros, com qualquer um, com diáconos, com pastores. Depois sobe no púlpito e diz, os apóstolos eram homens de poucas palavras. Somos uns hipócritas. Uns hipócritas. Simplesmente isso, fazendo a mensagem um vestido comprido. Somente isso e mais nada. Se houve fariseu no tempo passado com a verdade, há fariseu no tempo presente com a verdade. Falso é aquele que imita a verdade. Uma nota falsa imitando a outra falsa, o que adianta? Uma nota falsa tem que estar imitando a verdadeira. Mas é assim, os apóstolos não conduziam os membros, os crentes, através do dom de amor, de carinho, de pessoal, para atraindo as pessoas após si, como disse São Paulo. Por que muita gente fica apaixonado, rebanho apaixonado por homem? O irmão Branham diz, Deus deixa esse homem errar para você tirar a fé dele e pôr em Jesus Cristo. Pronto, e aí? Mas como você está com a sua fé edificada no seu carinho, no seu amor, na sua atenção pessoal, como docinho com você, então ele vai rodar também a hora que você errar, porque você vai errar. E é um trovão que vai acontecer na sua vida. Mas vem aí o segredo do silêncio.
Segredo, às vezes, não é uma traição. Se entende isso muito errado. Se você fala o diabo, pega aquilo e o que ele faz com aquilo? Você está sendo um instrumento do diabo. Você está trovejando para o diabo. E o profeta diz que o diabo traz tempestades também, traz trovões. Certo? O silêncio do sétimo selo. Por quê? Veja o silêncio de Jesus perante o Sinédrio, Pilatos e seus acusadores. Se Jesus abrisse a boca ali, eles morreriam, não matariam, porém morreriam. Isso seria um trovão se ele abrisse a boca. Miríades de anjos apareceriam. Veja que quando ele abriu a boca, houve um batismo. E Jesus disse-lhes, São Marcos 14, 62, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Quando ele quebrou o silêncio, então o que fez o sumo sacerdote? Recebeu um batismo, rasgou seus vestidos, para que necessitamos mais de testemunhas, então aí a coisa se cumpriu todinha. Eles receberam um batismo com aquele trovão, para matar a Jesus. O que querem com o trovão? Matar a mensagem. O que querem com o casamento de divórcio? Matar as pessoas. O que querem? Agora, às vezes, Deus fala aos seus. Fala aos seus e lhes diz, cala-te, não digas nada. E o profeta diz, eu bem sei o que está sucedendo. Ele conhecia a vida das pessoas por dentro e por fora. E não vivia de esquina em esquina, de telefonema em telefonema e coisas assim. Por isso que quando ela abria a boca era um trovão na casa da viúva Muser, na tempestade da neve, lá nos esquilos e coisas assim. E quando Jesus abriu a boca ali, foi uma descarga de eletricidade da atmosfera religiosa que estava operando no meio deles. Então eles foram batizados, veja, com aquele trovão. A chuva caiu neles para crucificá-lo. Esse foi o grande estrondo da hora, que quebrou o silêncio. Quando alguém disse para o irmão Branham, ao fazer uma grande declaração, que foi um trovão, abraçou o seu pescoço ali e disse, isso soa como o capítulo 23 de Apocalipse? Ora, o que veio? Porque escolheste um caminho estreito. Aquilo estava dentro de um trovão que talvez muitos do auditório foram batizados naquela hora, com aquela declaração do profeta. Mudaram de posição, foram a última reunião dele, não foram mais no púlpito dele, sumiram dele, cortaram a última corda que segurava, cortaram o barbante. Isto é o que falta para um lar ser destruído, às vezes, um barbante apenas. Tem lares que estão presos num barbante. Tem amigos, tem irmãos que estão entrelaçados por um barbante. Isto é o que detém apenas, é um barbante. É um fio de linha, de carretel. O que te detém em casa? O que te detém com essa mulher? O que te detém com esse homem? O que te detém na igreja? O que te detém na palavra? É um fio de linha? É um carretelzinho? Que falta apenas, é um estrondo, né? Um pequeno trovãozinho, então tudo acontecerá. É uma pequena palavra de ferimento, de coisa, então tudo vai acontecer. O que falta para você matar aquele homem, assassiná-lo? O que está faltando para você concluir aquele adultério? Está faltando apenas mais um encontro, um pequeno relâmpago para cair aquela chuva? O maior segredo é, na verdade, ter amigo. Jesus é amigo inseparável. Agora vocês vão notar uma coisa, guardem isso. José, marido de Maria, o velho José, sabia de quem era o filho. Ele não descobriu. Foi-lhe revelado pelo anjo do Senhor, por Deus. Então não adiantava ele abrir sua boca e tentar explicar. Não adiantava Maria abrir sua boca e explicar. Ela sabia de quem era o filho.
Isso era verdade, não adianta você abrir a boca. Tem a história da mulher do presunto, que recebia o marido de madrugada com sanduíche, presunto, bem feito. Ela não abria a sua boca, ela era ovelha. Ela era ovelha na hora do marido sair e na hora do marido chegar. Ela era ovelha e provou isso depois. Quando ela abriu sua boca lá na cozinha, cantando o hino com a voz bem fininha, feminina, bem humildezinha, não com voz de boate. Mas veja, foi um trovão. Carregaria Jesus sua cruz sozinho, não carregaria a minha. Ela não cantou com despique, por pirraça. Veja, isso foi trovão. Maria sabia de quem era o filho, agora adiantava ela estar explicando? Ouvintes, explicar, contenda, discussão, filosofia, vãs filosofias, genealogias, discussão política, discussão religiosa, comentários de vidas, tudo isto é trovão do diabo, é chuva de Satanás. Seja em quem for, seja em qual igreja for, seja em qual grupo for, tudo é o diabo batizando as pessoas com esse espírito. O trovão, o segredo do trovão, te leva a ser ovelha, caminhar muda para o matadouro. Esse tipo não pode falhar. Não pode falhar. Agora, para isso, ele te dá a sua amizade. Ele te dá a sua natureza. A amizade é natureza. A amizade da ovelha é a natureza que ela tem. Então ela tem uma amiga para ir com ela para o matador. É a sua natureza. Às vezes você diz, o que me implica é esse silêncio. Deixa a gente num suspense. Os sacerdotes também estavam num suspense. Deixa que virá o batismo. Deixa que o estrondo sairá. A bomba explodirá. E você então será batizado com o batismo do escândalo, do escandalizado, do tropeço e assim por diante. Fale de tua enfermidade. Proclame-a. Faça os outros ter misericórdia de você. Fica aí com auto-misericórdia. E você verá, você só vai ficar doente cada vez mais. Isso é trovão que está saindo da tua boca. Tudo que sai da nossa boca hoje é trovão. Agora que saia da tua boca palavras que produzem edificação, da minha, da nossa, das nossas bocas. E assim nós teremos o poder da palavra falada. Deus te abençoe. Eu falo a palavra agora a seu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.